Queridos, nós estamos hoje no segundo dia da nossa série Céus Abertos. E eu mesmo já estou impactado com aquilo que Deus está fazendo. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração essa noite. Então, vamos nos preparar. Abra suas mãos onde você está. Abra seu coração. Se renda diante dessa palavra poderosa do Senhor. Pai, nós te damos graças. Espírito Santo, eu te agradeço por sua presença nesse lugar. Por tantos homens e mulheres dispostos a te servir. Ao sair das suas casas, eles já começaram esse culto. E Pai, minha oração é que nessa noite eles sejam, Pai, completados. Cada lacuna do nosso ser seja completado com a sua palavra, a sua presença. Senhor, nós lançamos por terra toda distração. Nós abrimos nosso coração, que a sua palavra nos ministre, nos ensine, que o seu Espírito Santo nos inspire essa noite. Nós abrimos nossa mente, nossa alma, nosso coração e recebemos a tua palavra com fé, misturada com fé, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Queridos, na semana passada nós falamos, o subtítulo da nossa palavra era Os Céus Governam. E nós aprendemos na semana passada na história de Jacó. Eu vou fazer aqui uma recapitulação para você dos capítulos anteriores. Primeiro, que o cuidado de Deus nos encontra. Por quê? Porque nós estávamos tratando a história de Jacó e nós falamos que Jacó era fugitivo, tentando escapar do pior, mas a graça de Deus o encontrou mesmo assim. E a gente sabe que a graça de Deus nos encontra muitas vezes nos piores momentos da minha vida, da nossa vida. Você pode dizer amém? O cuidado de Deus também proveu o sobrenatural, porque naquele encontro de céus abertos, Deus estava despertando Jacó para o seu destino. Não bastava apenas ele saber das promessas que Deus havia feito ao seu avô Abraão, ao seu pai Isaac. Jacó precisava experimentar. E foi isso que aconteceu com ele. E é isso que está acontecendo com você também. Você vai provar o sobrenatural. Você pode dizer amém para isso? Na semana passada aconteceu algo muito interessante. Terminou o culto, eu me encontrei, a igreja inteira estava vazia. Eu encontrei um senhor lá atrás, sentado. E nós passamos ali, na verdade não um senhor, um jovem. E eu comecei a conversar com ele, um jovem senhor. Ele falou: pastor, Deus me tocou muito essa noite. Eu estou com dificuldade de ir embora para casa. E é isso, é Deus nos marcando com o sobrenatural, com a sua presença. Deus fará isso também na sua vida. Na semana passada nós vimos que Deus provê preparação, porque Jacó, para onde ele foi? Para a casa de Labão. E nos 20 anos que ele ficou na casa daquele tio explorador, foi o lugar onde Deus tratou com a vida de Jacó. Quando nós vamos para a casa de Labão, Deus nos lembra daquilo que nós não queremos ser. Cada vez que Jacó olhava para as atitudes de Labão, Deus lembrava para ele: não é isso que você é. Eu tenho um plano maior, um destino maior para a sua vida. Eu não tenho para você o destino de você ser um enganador, um enrolador, um explorador como seu tio. Eu tenho planos maiores para a sua vida. Nós vimos também que o cuidado de Deus nos provê quebrantamento. Até aquele momento Jacó era um homem alheio ao agir de Deus. Mas naquele dia o coração deles quebrantou, ele temeu, e Deus começou uma obra. Ele começou a olhar para os céus com seriedade. Hoje nós vamos continuar olhando para a vida de Jacó, meus amados, e nós vamos entender o que aconteceu a partir dessa experiência de céus abertos. Porque depois de sonhar com céus abertos, depois de ver aquela escada onde anjos subiam e desciam, depois de ouvir palavras proféticas, promessas, Jacó acordou extasiado. E quando ele acorda, ele faz as seguintes declarações. Se você quer me acompanhar com a sua Bíblia, vá comigo a Gênesis capítulo 28. Nós vamos ficar aí transitando de 28 para frente. Gênesis 28, de 16 a 17, diz assim: quando Jacó acordou do sono, Gênesis 28, de 16 a 17. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é esse lugar, não é outro senão a casa de Deus, essa é a porta dos céus. Mas em seguida Jacó levanta e ele faz um altar e ele faz um voto.
Versículo 18 diz assim: na manhã seguinte, Jacó pegou uma pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna, derramou óleo sobre ela e deu o nome de Betel àquele lugar, embora anteriormente se chamasse Luz. Jacó fez um voto. Diga comigo: Jacó fez um voto. Diga de novo: Jacó fez um voto. Ele disse: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, se o Senhor me prover comida e roupa, se me levar de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente eu te darei um dízimo. A experiência que Jacó teve de céus abertos, meus amados, gerou um processo de mudança na vida de Jacó. Foi um virar de páginas. Deus estava fazendo, na verdade, algo estava acontecendo com Jacó. Aquele sonho que ele teve um poderoso efeito na vida dele e inspirou Jacó a fazer um voto. A gente não pode esquecer algo, atenção aqui, não esqueça isso. O caráter de Jacó ainda passaria por muitas mudanças. O voto que Jacó tinha feito aqui tinha um tom de barganha. Ele disse assim: se o Senhor fizer isso, eu farei aquilo. Mas apesar disso, Deus se agradou de Jacó. Afinal, não é isso que nós cantamos essa noite? Que Deus é Deus de pactos, que Deus é Deus de aliança. Deus se agradou daquele voto de Jacó. O Senhor viu que Jacó proferiu aquelas condições debaixo de grande fraqueza, mas com um coração sincero. E vamos lá, vamos falar a verdade. Não é verdade que na nossa caminhada cristã nós já fizemos muitas orações interesseiras? Quem nunca, né? Que mulher nunca orou assim: Deus, que o meu marido não me pergunte quanto eu gastei no salão? Quem nunca fez assim: Senhor, que a professora não venha hoje, que a professora falte? Eu falei isso hoje de manhã, alguém me mandou um WhatsApp. Essa era a oração que eu mais fazia, especialmente no dia de prova. Jacó fez uma oração dizendo: Deus, se o Senhor me levar, se o Senhor me prosperar, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me der comida, aí eu vou ser seu Deus, você vai ser meu Deus. Muitos de nós começamos assim, muitos de nós viemos aqui nesse altar entregando a nossa vida para Jesus, falando assim: Senhor, se o Senhor trazer minha esposa de volta, Senhor, se o Senhor curar o meu filho, Senhor, se o Senhor me der um emprego, Senhor, se o Senhor tocar na minha família. Muitos de nós começamos assim. E Deus, queridos, Deus atendeu a nossa oração na nossa fraqueza. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está interessado no nosso crescimento. A oração de Jacó não foi uma oração profunda, mas foi um começo. Foi um começo. A experiência de Betel, aqui, essa experiência de ver céus abertos, uma escada que subiu ao céu, era só a largada. Jacó ainda daria muitas voltas nesse circuito. É como nós ouvimos hoje a pastora Eliane falando. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Deus é incrível. Porque eu não gosto de contar para ninguém o que eu vou pregar. Lá em casa pergunta: pai, o que você vai pregar? Vai no culto. Eu não dou spoiler, eu não gosto. E nem a minha esposa sabe. E hoje de manhã ela subiu e começou a falar sobre isso, sobre processos, sobre essas bacias. Eu olho para a vida de Jacó e foi assim, foi um processo. Cada encontro que Jacó tinha com Deus, Deus fazia algo na vida dele. A experiência de Betel foi só largada, mas o destino de Jacó seria se tornar um patriarca da fé. Aqui ele ainda era um enganador, aqui ainda era o suplantador, mas um dia ele se tornaria, não apenas Jacó, ele se tornaria Israel de Deus. Deus não vai dizer apenas: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Ele diria: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel. Esse era o destino de de Jacó. E eu quero dizer, Deus tem um destino para a tua vida também, você crê nisso? O destino de Deus é superior àquilo que você está vivendo hoje. Deus está trabalhando na nossa vida para nos levar ao lugar que Ele separou para nós. Todos nós, queridos, vivemos em algum momento encontros que redirecionaram a nossa vida. Mas a marca desse encontro de Jacó foi a disposição dele de pactuar com Deus.
essa disposição. O voto que Jacó fazia aqui ainda era um voto imaturo, mas demonstrava um desejo sincero de entrar em aliança com Deus. Meus irmãos, nós precisamos entrar em aliança com Deus. Quantas vezes você veio aqui na frente, nesse altar, e você fez pactos com Deus, você fez promessas para Deus, você fez alianças para Deus, e queridos, deixa eu te dizer, mesmo na tua fraqueza, Deus ouviu essas orações, Deus tem elas registradas. Talvez eu e você até tenhamos nos esquecido de uma ou outra, mas Deus tem essas orações registradas. Se Deus guarda num odre as nossas lágrimas, por acaso Ele também não faz um registro dos nossos pedidos, das nossas entregas? São essas entregas no altar que nos vinculam mais forte com Deus. Eu temo por cristãos que não estão constantemente se encontrando com o altar. Eu temo por cristãos que não estão constantemente encontrando com o coração de Deus, porque é justamente esse altar, esse tempo na presença de Deus, que nos conecta, que nos vincula com o Senhor. São nossos pactos, queridos, que nos ajudam a nos sustentar nos momentos difíceis da nossa jornada. A partir desse momento de entrega, desse momento de pacto, de aliança, desencadeou na vida de Jacó, pense nas bacias, um longo processo de mudança. Diga comigo, longo processo de mudança. E diga bem bonito, vamos lá, vamos dizer bem bonito, vamos fazer o longo processo de mudança. É isso que aconteceu. E esse processo foi marcado por encontros com Deus. E é exatamente esse o título da palavra desse dia: Céus Abertos, Encontros com Deus. Encontros com Deus. Sabe, nós entendemos, queridos, que céus abertos proporcionam encontros com Deus. Céus abertos proporcionam encontros com Deus. E o primeiro encontro de Jacó, após essa experiência, após passar 20 anos na casa de Labão, se deu em Gênesis 31:3. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Irmãos, depois de 20 anos, tendo seu caráter forjado na casa de Labão, Deus aparece novamente a Jacó e lhe diz: volte para a sua terra, volte para a casa dos seus parentes, volte para a casa dos seus pais, eu vou estar com vocês. Agora, não esqueça disso, que Deus, às vezes Deus fala a coisa de um jeito bonito para a gente: volta para a casa dos seus pais, volta para os seus parentes. Mas o que Deus realmente estava falando é: volta para Esaú, volta para encontrar aquele que queria te matar um dia, volta para lá. Queridos, sem acertar o passado, não tem como avançar para o futuro. Deus tinha um futuro poderoso para Jacó, mas ele precisava voltar ao passado. Ele precisava voltar para acertar as contas com Esaú. E eu creio que Jacó precisou enfrentar seus medos. Eu me lembro de um congresso de homens. Eu estava pregando nesse congresso. O Espírito Santo, naquele momento de mover de Deus, me inspirou a falar com aqueles homens, que alguns deles estavam ali, e eles tinham tido filhos, talvez na sua adolescência, na sua juventude, filhos que hoje não faziam parte da família deles. Eles tinham se casado e tinham esquecido desses filhos, e que o Senhor queria que eles voltassem para buscar esses filhos, para encontrar esses filhos, para declarar paternidade sobre eles. E foi tão maravilhoso como muitos homens ali foram tocados. Eu tenho testemunhos de pessoas que reencontraram filhos que eles não viam há 20 anos, porque Deus estava falando: volte ao seu passado, eu quero te fazer ir em direção ao futuro, ao destino que eu tenho para você. Mas antes que você vá nessa direção, eu quero que você volte ao seu passado. Jacó ia ter que voltar, ele ia ter que pedir perdão. Jacó voltaria, ele ia ter que fazer restituições, talvez ele ia ter que recolher algumas palavras. Sabe o que é recolher palavras? São coisas que eu e você dissemos, mas que foram impróprias, foram inadvertidas, não foram corretas, e nós vamos ter que chegar e falar: olha, eu falei isso de você, eu venho aqui para te pedir perdão, eu estou retirando essa palavra, eu estou retirando essa maldição, eu estou retirando essa fofoca, eu quero recolher isso. Jacó precisava voltar. Não era um caminho fácil, meus amados, mas era a estrada que levaria Jacó ao destino dele. Não era um caminho fácil, mas era a estrada que levaria Jacó ao destino de ser um patriarca na fé.
Eu me lembro que quando o pastor Francisco fez o encontro com Deus, Deus falou ao coração do pastor Francisco: volta em São Paulo. Ele era apenas um jovem. Volta em São Paulo para pedir perdão para os seus pais. O pastor Francisco teve uma adolescência bastante turbulenta. Eu não vou aqui confessar pecado dos outros, mas ele voltou para os seus pais, voltou para pedir perdão, voltou para dizer: olha, eu não agi bem, não foi correto, perdoa todo o trabalho que eu dei para vocês, todas as noites que vocês perderam por minha causa de sono. E o pastor Francisco voltou. O lindo é que anos depois, o pastor Francisco voltaria novamente a São Paulo. Dessa vez, não mais para pedir perdão, mas dessa vez para batizar os pais deles. Porque aquele encontro desencadeou um processo de conversão na família. A família toda se converteu. E o pastor agora, o filho Francisco, tinha o privilégio de batizar o pai, de batizar a mãe, de batizar os irmãos. Por quê? Porque quando nós voltamos para acertar o nosso passado, nós liberamos o futuro que Deus tem para a nossa vida. Queridos, que situações Deus está pedindo que você volte, que você acerte? Que coisas no passado estão impedindo você de avançar? Que obstáculos estão entre você e o seu destino? Põe a mão sobre o teu coração. Diga: o destino que Deus tem para mim é maior do que eu posso imaginar. Posso te dizer, você ainda não está vivendo todo o destino que Deus tem para você. Eu não estou vivendo todo o destino, porque nós cremos nisso, nós como cristãos, que sempre o melhor, o maior ainda está por vir. Deus tem coisas maiores. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós, queridos, crescemos de glória em glória, de força em força, de fé em fé. Então amanhã sempre será melhor do que hoje. Nós ainda não chegamos lá. Jacó entendeu que sem acertar o passado, ele nunca chegaria ao destino de ser um patriarca da fé. Mas Jacó continuou a sua caminhada. E o próximo encontro que nós vamos ver de Jacó, nós vamos ver em Gênesis 32, de 1 a 2. Gênesis 32, de 1 a 2 diz que Jacó seguiu o seu caminho. Então ele deixou a casa de Labão, ele realmente obedeceu aquela voz que disse: volte para a casa do seu pai. E estando no caminho, ele encontra anjos de Deus. Diz que anjos de Deus vieram ao encontro dele. E quando Jacó os avistou, ele disse: esse é o exército de Deus. Você pode dizer isso comigo essa noite? Diga comigo: este é o exército de Deus. Jacó disse isso, e por isso ele deu o nome daquele lugar de Manaim. Foi Jacó que nomeou aquele lugar Manaim. Sabe o que significa Manaim? 2 acampamentos: o acampamento de Jacó e o acampamento dos anjos. Manaim significa lugar de decisão. Manaim significa mudança. Deixando para trás a casa de Labão, Jacó se encontrou num lugar de decisão. E talvez ele tinha pensado: uau, eu deixei a casa de Labão e agora o que será da minha vida? Porque são 20 anos de trabalho, 20 anos de experiência. Ali é a minha zona de conforto, aquele é meu castelo. Mas queridos, deixa eu te dizer algo. Às vezes o teu castelo se torna a sua prisão, e Deus precisa te dar uma ajuda. Não é verdade? Às vezes Deus precisa dar uma forcinha. E foi isso que Deus falou: Jacó, ei, volta para a casa do seu pai. Mas talvez esse lugar aqui, Jacó estava pensando: será que eu vou mesmo? E ele tinha que decidir: eu vou ficar aqui, ou eu vou dar o passo para o acampamento dos anjos do Senhor. Eu vou em direção àquilo que o Senhor tem para a minha vida. Sigo para frente, eu volto para trás. Mal ou bem, a casa de Labão representava segurança. Voltar para sua terra, nem tanto. Muitas vezes quando a gente chega nesse ponto, muitas pessoas quando chegam nesse ponto, elas voltam para trás, meus irmãos. Muita gente com medo, com incerteza, fica paralisada. Mas Jacó fez algo, ele reconheceu a presença do Senhor dos Exércitos. Ele reconheceu que é Deus quem luta as nossas batalhas. Essa noite deixa eu te dizer algo: é Deus quem luta as suas batalhas. Você está indo em direção às palavras de Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Nosso Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, irmãos, para que a gente nem sequer tropece em alguma pedra. Jacó, ele decidiu confiar e seguir a direção da palavra. Levante a sua mão comigo e diga assim: se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fale isso: olha, se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Jacó tinha uma palavra, ele tinha essa direção. Deus tinha dado para ele a direção de voltar, custasse o que custasse. Isso que Jacó fez. Eu me lembro que no ano quando eu e a pastora Eliane ainda éramos jovens naquela época, o Senhor tocou no nosso coração para que nós viéssemos para Curitiba para fazer um instituto bíblico aqui nessa igreja. E eu lembro que o meu patrão me procurou e falou: Luiz, fica só mais um ano aqui comigo, eu vou pagar um ano de aluguel em Curitiba para você. Mas a gente sabia, nós tínhamos uma palavra, nós precisávamos confiar no Senhor. Vir para cá era correr o risco. Nós não tínhamos salário, nós não tínhamos ninguém para nos sustentar, era deixar o nosso passado, era inseguro. A minha zona de conforto estava lá, e aliás estavam me dizendo: fique mais um ano e vai ser mais confortável para você. Mas eu tinha uma palavra de Deus: é esse momento, é essa hora. E queridos, se passaram 30 anos desde aquela época, e olha onde eu estou. Deus é Deus fiel, Deus é Deus de pactos, Deus é Deus de promessa. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir na nossa vida, nós não precisamos ter medo. Quantos de nós perdemos bênçãos por não ter confiado em Deus? Quantos voltaram para trás? Quantos que vocês conhecem, amados, que vieram a esse altar, que estiveram no encontro com Deus? Quantos de vocês que vocês conhecem que nesse momento voltaram para trás, voltaram por causa de um namorado, por causa de um homem, por causa de uma mulher, por causa de um trabalho, voltaram para trás por causa de uma paixão, só para descobrir depois que essa mesma paixão os escravizaria para sempre. Voltaram para os seus castelos, mas seus castelos se tornaram prisões. Hoje nós estamos aqui essa noite, queridos, e o Senhor está nos chamando novamente a tomar decisões de seguir em frente, em direção aos propósitos de Deus. Põe a mão sobre o teu coração hoje, continue tomando essa decisão de seguir em frente, em direção aos propósitos que Deus tem para a sua vida. Eles são maiores, eles são mais importantes. Como Jacó, declare isso: o Senhor dos exércitos está comigo. Uau, o Salmo declara isso: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Terceiro encontro que nós vemos de Jacó, já vamos para Gênesis 32. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo como os céus abertos desencadeiam processos na nossa vida? Céus abertos desencadeiam encontros. Cada vez que Jacó parava numa bacia, pastor Eliane, uma corrente quebrava, uma roupa mudava, algo era transformado, porque nós estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem de Jesus. Gênesis 32 diz que Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que Jacó não poderia dominá-lo, tocou-lhe a articulação da coxa, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já o dia desponta. Mas Jacó respondeu: não te deixarei, a não ser que me abençoes. Olha que coisa interessante. Jacó, não é verdade que Jacó brigou com Esaú, mentiu, enganou, porque ele queria a bênção do pai dele? E não é verdade que ele ganhou a bênção? Ele ganhou a bênção, mas ele não se sentia abençoado. Quantas vezes a gente luta com coisas no nosso braço, na nossa força, só para descobrir que do nosso jeito não dá certo? 20 anos passaram, e Jacó agora está dizendo para a pessoa certa: ah não, eu já fiz do meu jeito, deu errado, eu já fiz da minha maneira, deu errado, mas eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Versículo 30 diz: Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: eu vi a face de Deus, face a face eu vi a Deus, e a minha vida foi poupada. Queridos, Peniel significa exatamente isso, ver Deus face a face. Mas eu gosto de dizer que é mais do que isso, é ser mudado de dentro para fora. Faça comigo isso, diga: de dentro para fora. Faça assim, ó, céus abertos mudam a gente de dentro para fora. Queridos, de dentro para fora, quando você é mudado de dentro para fora,
a sua força deixa de ser encontrada do lado de fora e passa a ser encontrada no seu interior. É a força do Espírito Santo, do mover de Deus. Jacó muitas vezes foi humilhado, Jacó muitas vezes foi enfraquecido, mas Deus estava ajudando Jacó a deixar de confiar em si mesmo, para finalmente batalhar e vencer em Deus. Jacó deixou de querer ser reconhecido pelos homens, ele queria uma bênção que os homens reconhecessem sobre ele, mas agora não, ele queria, na verdade, ser abençoado pelo Todo-Poderoso. Levante suas mãos aos céus. É essa bênção que você precisa, é a bênção do Todo-Poderoso, porque, queridos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós queremos a bênção do Senhor, nós queremos de dentro para fora. Você já ouviu falar de piruá? Alguém já ouviu? Alguém sabe o que é piruá? O que é piruá? Piruá é o milho que rejeita virar pipoca. É o milho que se resiste a virar pipoca. É aquela chatice que quando você faz pipoca e depois você olha a pipoca e fala, mas olha só, 300 milhos ficaram por aqui ainda. Irmãos, tem muito crente que é piruá, tem uns que são perua também, mas... Sabe, Deus permite que eu e você atravessemos os vales, Deus permite que eu e você atravessemos desertos, para nos mostrar a sua provisão e a sua salvação. Deus nos permite ser humilhados, Deus nos permite passar por momentos tão difíceis, de fogo, mas é esse fogo que está transformando a gente. Eu amo, como dizem em espanhol, pipoca, é palomita de maíz. Você não fala assim, vamos lá no cinema e vamos comer pipoca, vamos lá no cinema e vamos comer palomitas de maíz. Dá até trabalho para falar, mas sabe o que significa? Pombinhas de milho. E é isso que Deus está fazendo em você. Está mudando esse milho aí numa pombinha assim, né? Cheia a pomba do Espírito Santo. Deus está transformando você. Deuteronômio 8, o Senhor fala isso, Ele fala assim, de Deuteronômio 8, de 15 a 18, diz assim, Ele nos conduziu pelo seu imenso e pavoroso deserto. Só ouça isso, eu não sei se você vai... eles estão colocando, esse pessoal é demais. Por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos, Ele tirou a água da rocha para vocês. Ele os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los, prová-los. Presta atenção aqui, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Às vezes Deus nos faz passar por esses momentos. Jacó estava ali, Jacó não estava brigando com Deus, não estava lutando contra Deus, melhor dizendo, ele estava lutando com Deus. Deus estava ao lado dele. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, nós pensamos, nós estamos sozinhos, mas Deus está lutando conosco. E Ele diz assim, não digam pois no seu coração a minha capacidade, a minha força, as minhas mãos juntaram para mim toda essa riqueza, mas lembrem-se que o Senhor, o seu Deus, é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme se vê hoje. O propósito final de Deus é fazer bem a você. Alô? Alô? Esse é o propósito final de Deus, é fazer bem a você. Queridos, na frente de toda aprovação, tem um espaço aberto esperando para você. Na frente de toda aprovação, diante de toda aprovação, tem uma promoção esperando você. Então quando você estiver passando por provações, por lutas, certifique-se disso, se alegre, porque isso é só um prenúncio de que diante de você tem coisa boa vindo. Coisas boas estão vindo. Deixe que esses encontros com Deus te toquem profundamente. Deixe que a força dele ocupe o lugar da sua. Reconheça o Senhor em tudo aquilo que acontece na sua vida. Reconheça o Senhor. Você pode reconhecer Deus na sua vida. Essa noite nós cantamos que a sua bondade está correndo atrás de nós. O quarto encontro de Jacó seria encarar o passado e ver que ele não tinha mais poder sobre ele. Gênesis 32, de 11 a 12 diz, livra-me, rogo-te das mãos do meu irmão Esaú, porque eu tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste
Esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Jacó faz uma oração a Deus. Agora ele vai encarar o passado dele mesmo. E ele faz uma oração a Deus: Senhor, o Senhor me prometeu que eu ia ficar vivo para ver meus descendentes, me livra de Esaú. Mas quando nós chegamos ao versículo 10 de capítulo 33, nós vamos dizer assim: mas Jacó insistiu: não, se te agradares de mim, aceita esse presente da minha parte, porque ver a tua face, a face de Esaú, é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebestes tão bem. Eu gosto muito de contar a história do Hugo. Hugo é um dos nossos professores do Instituto Bíblico, um homem de Deus, mas no meio da caminhada dele, ele teve uma decepção muito grande. Isso fez ele voltar às drogas. Ele antes tinha sido um usuário de drogas, se converteu, andou com Deus, mas num determinado ponto da vida dele, a decepção foi tão grande que ele abandonou a Deus, abandonou a igreja, e ele então voltou às drogas. Anos se passaram, a família orando, a gente orando, e um dia eu e a pastora Eliane nos encontramos com o Hugo, num momento muito difícil, e começamos um processo de libertação, e nós perguntamos assim: Hugo, você crê que Jesus Cristo é seu Senhor, seu Salvador? E ele declarou: eu creio no que a Bíblia diz, que não há nenhum outro nome na terra ou nos céus que possa ser mencionado, a não ser o nome de Jesus, que é poderoso para salvar, para perdoar, para libertar. E eu disse: em cima dessa palavra, Hugo, nós vamos crer e fazer a sua libertação. E o Hugo passou por um grande processo de libertação. Mas um dia ele estava aqui na igreja, e ele encontrou aquela pessoa que ele achava que era responsável por tudo de mal na vida dele. E foi só um encontro. E naquela semana o Hugo recaiu nas drogas. Novamente, ele voltou, se arrependeu, começamos tudo de novo. Talvez voltou umas 2 bacias para trás, mas começou tudo de novo. Anos se passaram. Um dia eu falei: Hugo, eu vou fazer uma viagem, você não vem comigo? Ele falou assim: eu vou com você. Mas ir nessa viagem significava talvez encontrar a pessoa com quem o Hugo achava que era o causador de todos os seus males. E quando nós chegamos lá na cidade, graças a Deus a pessoa não estava. O Hugo falou: puxa, graças a Deus. Mas irmãos, a gente estava saindo da cidade, 2, 3 dias depois, saindo da cidade, eu no meu carro, o Hugo dentro comigo, outros irmãos, e aí um carro para. Quem sai do carro? Aquela pessoa que o Hugo achava que era responsável por tudo. Então eu saí, abracei aquele irmão, e não tinha outra, o Hugo tinha que fazer a mesma coisa. Ele saiu, e ele estava ali, e ele abraçou aquele irmão. Mas quando ele abraçou aquele irmão, tinha uma paz tão grande no coração dele. Não tinha ódio, não tinha rancor, porque ele já tinha perdoado, ele tinha passado por todos os processos. E ele foi no ouvido daquele irmão, ele falou assim: eu te amo, eu te amo. Encontrar o passado só para ver que o passado não tem mais poder sobre a tua vida. Quando você anda nos processos de Deus, você vai encontrar o passado de novo, mas você vai descobrir que o passado não tem poder sobre a tua vida. Jacó voltou a Esaú só para descobrir que ao olhar Esaú, não era apenas olhar Esaú, era ver a mesma face de Deus do encontro que ele tinha tido anteriormente, que ele falou: eu vi Deus face a face. Agora ele encontrou Esaú e ele disse: eu vejo você, você me tratou tão bem, o seu sorriso amigável foi suficiente, eu estou vendo a face de Deus. Essa noite, meus irmãos, o Senhor nos chama, na nossa caminhada cristã, nós vamos nos expondo a inúmeros processos, a muitos encontros. E sabe o que esses encontros vão fazendo? Eles vão nos libertando, esses encontros vão nos curando, esses encontros vão nos preparando para nós encontrarmos de novo, de encarar o nosso passado e perceber que esse passado não tem mais nada a ver conosco. Sabe aquela mulher que te seduzia? Você vai encontrar e a sedução já não vai estar lá. Você até vai falar: meu Deus, como é que eu tinha essa atração? É muito feia essa mulher. É porque a pomba gira faz isso. O diabo se transforma até em anjo de luz. E uma mulher feia pode virar uma piriguete assim também, pelo diabo, é verdade.
Verdade. Mas você vai ver. Sabe aquela tentação, talvez com dinheiro, você vai falar, não me importa mais. Com reconhecimento dos homens, você vai falar, ninguém me aplaudiu, mas eu estou de boa. Porque o passado não tem mais poder sobre a sua vida. Irmãos, nós somos livres, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Ao rever Esaú, em lugar de morte, Jacó encontrou um sorriso amigável. Aquela experiência era como ver Deus face a face. Isso nos mostra o seguinte, que quem vence com Deus não é destruído por ninguém. Quem vence com Deus não é derrotado por nada. Essa noite Deus te trouxe aqui para lembrar você que você está vencendo com Deus. Você está vencendo com Deus. Então, fica tranquilo, você não vai ser derrotado por ninguém. Eu quero declarar essa noite que esse é o tempo de você vencer com Deus. E é o tempo de você não ser derrotado por ninguém em nome de Jesus. Mas há um último encontro. E esse último encontro é tão interessante, porque Deus, depois, você consegue ver as bacias de bronze aqui? Você consegue ver Deus derramando água colorida em você? Isso são essas coisas que acontecem com a pastora Eliane. Eu não vejo bacia nenhuma, não vejo água nenhuma, mas eu acredito nela e vou andando nisso. Olha, Jacó começou nessa experiência nessa primeira bacia aqui, na experiência de Betel. E agora, ele está aqui encarando o passado dele, de boa. Mas sabe o que Deus fala para ele? Volta para Betel. Volta para Betel. Sabe o que tem o retorno a Betel, o que significa? Significa que Deus está interessado em nos levar de novo ao nosso primeiro encontro. Deus quer nos levar lá de novo, porque Ele quer reacender a chama do primeiro amor. Deus quer nos fazer voltar a Betel, porque é possível que nessa caminhada nós tenhamos perdido algo no meio do caminho. Deus quer nos fazer voltar para despertar palavras antigas. Alguns de vocês estão aqui e há palavras que ficaram para trás, mas elas ainda estão vigentes, elas ainda são válidas, porque Deus é Deus de aliança, Deus é Deus de promessa, Ele não se arrepende, Ele não muda. Deus talvez queira fazer voltar lá por causa disso. Deus quer nos fazer voltar, sabe por quê? Porque quando você chegar aqui a Betel de novo, você vai ver que você amadureceu. Lembra a primeira vez que Jacó foi a Betel? Ele está fazendo um pacto interesseiro com Deus, ganancioso. Ele na verdade está tendo seu primeiro encontro com Deus. E queridos, não é verdade que muitas vezes nós que entregamos a vida para Jesus aqui, passamos um longo processo, mas quando a gente volta aqui outra vez, a gente fala, quanta coisa Deus mudou na minha vida, quanta coisa Deus mudou. O Jacó que voltaria a Betel seria a mesma, mas não Jacó seria outra. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, você está mudando para melhor. Deus está mudando a sua vida. Às vezes a gente não percebe, a gente não se vê, mas você está mudando para melhor. Deus está amadurecendo a tua vida, Deus está te transformando, Deus está te fazendo crescer. Olha o que diz Gênesis 35:1. Deus disse a Jacó, suba a Betel, estabeleça-se lá, faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Jacó entendeu esse chamado, e ele preparou a si mesmo e a sua casa para esse encontro. Eu acho tão interessante isso, porque o primeiro encontro, eu estou sempre vindo para a primeira bacia aqui, tá? Mas eu vou mudar as bacias de posição aqui, ó, para eu poder também vir aqui. Agora a primeira bacia está aqui. Nesse primeiro encontro de Jacó com Deus, Jacó era um homem ainda muito imaturo. Esse primeiro encontro foi ocasional. Para Jacó foi ocasional, não para Deus. Para Deus foi intencional. Deus queria encontrar Jacó. O amor de Deus encontrou Jacó mesmo na sua imaturidade, na sua incapacidade. Esse primeiro encontro no coração de Jacó não estava nem aí, ele nem estava preparado para isso, ele estava só fugindo. Mas agora é esse segundo encontro. Jacó não quer voltar lá da mesma maneira.
Jacó quer voltar lá intencionalmente. E é isso que eu quero te falar hoje à noite. Céus Abertos nos chama a voltar para Deus intencionalmente, a nos preparar para encontrarmos com Deus. Gênesis 35, de 2 a 3, diz assim: disse Jacó aos da sua casa e a todos que estavam com ele, preste atenção, me dê seu ouvido, olha, livre-se de todos os deuses estrangeiros, purifiquem-se, troquem de roupa, venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e tem estado comigo por onde eu tenho andado. Quantos podem dizer isso? Que Deus te ouviu no dia da sua angústia? Quantos podem dizer que Deus tem andado com você até aqui? Aquele primeiro encontro foi quando Deus ouviu Jacó na sua angústia, e ele proferiu aquela oração muito imatura: se o Senhor me levar, e se Ele me trouxer de volta, se Ele me der roupa, me der comida, se Ele me abençoar, se Ele me prosperar, e eu voltar, eu vou dar 10% de tudo que eu tenho para Ele. Mas agora não, Jacó não tem mais, esse é um Jacó maduro, eu vou voltar a Betel, não vai ser mais ocasional. Eu posso te dizer algo, queridos, isso aqui nos fala como nós podemos nos preparar para uma experiência de céus abertos. Jacó saberia que voltar a Betel era encontrar de novo céus abertos, uma escada. Ele sabia que aquela era a casa de Deus, a porta dos céus. Ele voltaria à porta dos céus, e a primeira coisa que Jacó fez foi preparar seu coração. Deixa eu te dizer algo, nós não podemos fazer nada para merecer o amor de Deus, mas nós podemos fazer tudo para corresponder ao amor de Deus. Não é verdade que amor é bom quando é correspondido? Nós não podemos fazer nada para merecer esse amor, mas nós podemos corresponder a esse amor. Nesse ano de 2022, eu quero corresponder ao amor de Deus. Eu quero que Deus saiba que Ele é correspondido. Eu quero que Ele saiba que eu também estou afim dEle. Deus está afim de mim, eu também estou afim dEle. Sabe aquela primeira vez que Jacó encontrou com Deus? Era só Deus que estava afim de Jacó. Mas agora Jacó fala: não, eu também estou afim de Deus. Eu quero me preparar. Você e eu, querido, podemos nos inspirar nisso, na história de Jacó, e nós podemos desfrutar o máximo dessas experiências de céus abertos, esse ano. Vão lá, me ajuda aí, vai lá, abre os céus aí comigo, abre os céus aí comigo, ô mezanino, abre os céus aí comigo, mezanino, vamos lá, vocês estão mais perto do céu do que eles aqui, ó, abre os céus, mezanino, essa experiência de céus abertos. O que nós podemos fazer? Jacó, ele fez o seguinte, ele disse: olha, joguem fora todos os ídolos pagãos. Irmãos, vamos fazer uma revisão esse ano, amém? Vamos fazer uma revisão. Será que tem alguma coisa que está roubando a nossa intimidade? Será que tem alguma coisa que está diminuindo a nossa sensibilidade para com Deus? Vamos fazer uma revisão, vamos revisar a nossa vida, a nossa casa. Se tiver qualquer coisa que está fazendo isso, vamos lançar fora. Joguem fora os deuses que estão ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Talvez você vai ter que fazer um jejum, talvez você vai ter que se abster de alguma coisa. Não é estranho que Jacó, que tinha elegido Deus como seu Deus, ele falou: se ele me fizer voltar, eu vou fazer dele o meu Deus. Mas ainda tinha deuses estranhos na casa dele. Às vezes, queridos, nós amamos a Deus, servimos a Deus, mas tem coisas que estão entre nós e nosso Deus. Vamos no ano de 2022 preparar uma experiência de céus abertos. Você pode dizer amém para isso? Céus abertos sobre sua casa, sobre sua vida. Podemos crer para isso? Jacó disse para eles: purifiquem-se. Queridos, não é só o pecado que nos afasta de Deus. Às vezes eu encontro gente que fala assim: mas pastor, isso é pecado? Irmãos, nem tudo é pecado. A Bíblia fala também: fugir da impureza. E deixa eu te dizer, tem coisas que é impureza para você e não é para mim. Tem coisas que é impureza para mim e não é para você. Tem coisas que me fazem pecar e não fazem você pecar. Então nós precisamos ter a nossa consciência, nós precisamos agir, nós precisamos nos purificar. O Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo mostra. Às vezes o Espírito Santo pede uns negócios esquisitos, mas a gente obedece. Eu estava essa semana conversando com um irmão, e eu pedi a esse irmão para fazer uma lista de todas as dívidas dele, e ele estava compartilhando comigo: pastor, como tem sido importante isso.
E ele falou assim para mim: olha, eu voltei lá no restaurante para pagar R$50, que eu tinha falado para o cara: olha, depois eu pago o almoço aí para você. E quando eu cheguei lá, o cara falou: não vai me pagar R$50, você já me pagou tanto almoço para mim, deixa eu pagar aqui. Ele falou: não tem nada a ver com você, é entre eu e meu Deus. Se fosse outro, diria assim: não, então tá bom, beleza, legal, glória a Deus. Mas quem está se purificando, reconhece as mínimas coisas. É a mosca morta que estraga o perfume. É uma pequena mosquinha. Então vamos nos purificar. Vamos nos purificar. Ele diz: vistam roupas limpas. Roupas limpas, queridos, falam de santificação, de separação para Deus, de consagração. Aliás, vai lá no YouTube, ouve a palavra de consagração que a pastora Eliane pregou aqui. Mas eu quero dizer até mais: às vezes para nós os crentes, a roupa nossa é a roupa de serviço, é vestir o avental, é vestir o macacão, é pôr a mão na massa. A Bíblia fala: em todo tempo estejam alvas as suas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Mas tem um irmão aqui da igreja que Deus virou para ele e falou assim: para você continuar em Deus, sua mão sempre tem que estar suja, tipo mão de mecânico, mão de pedreiro, você tem que estar com a mão na massa. Às vezes a roupa que Deus quer é a gente tirar a roupa do conforto, a roupa do comodismo, a roupa de estar tudo bem, e vestir roupa de trabalho, para servir o Senhor com alegria. Se prepare, irmão. E ele diz: vamos subir a Betel. Agora lembre-se que foi Jacó que deu o nome de Betel. Antes aquele lugar se chamava Luz. Deixa eu dizer para você: venham, vamos em direção à luz. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, o sangue, temos comunhão uns com os outros. Eu me preocupo hoje mais que nunca, porque a pandemia tem nos provado, irmãos. E tem irmãos que abandonaram a comunhão uns com os outros. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação é se estão andando na luz. Porque quando nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos, irmãos, vamos voltar à casa de Deus. Vamos voltar à luz, vamos voltar ao lugar de confronto. Vamos voltar ao discipulado genuíno, verdadeiro. Vamos ser discípulos de Cristo. Mas finalmente ele diz assim: construa um altar para Deus. Eu vou chamar os músicos que venham aqui. Naquele dia, Jacó pegou aquela pedra que era o travesseiro dele. Voltei com o Betel para cá, tá, gente? Ungiu aquela pedra. E ali ele fez um altar ao Senhor. E o Senhor está dizendo: naquele altar, irmãos, ele fez um pacto. Vocês lembram? Esse pacto era um pacto imaturo. Esse pacto era um pacto de fraqueza. Mas Deus amou aquele pacto, porque Ele viu o coração de Jacó. Ele voltaria a esse lugar. Ele diz: nós vamos levantar um altar outra vez. Deus é Deus de pactos. Deus é Deus de promessas. Deus é Deus de aliança. E o Senhor está nos chamando a voltar. Quando nós falamos de altar, nós falamos de lugar de intimidade, lugar de consagração, lugar de estar com Deus. Irmãos, vamos renovar nossa vida devocional esse ano. Vamos voltar à oração. Vamos voltar à palavra de Deus. Vamos de novo ocupar a sala de oração. Vamos separar tempos para Deus. Vamos deixar o celular lá atrás, lá fora, no outro quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e deixa o celular do lado de fora. Fecha a tua porta e o Pai que te vê em secreto vai responder você em público, vai liberar palavras sobre você, bênção sobre você, direção sobre a sua vida. Vamos nos consagrar ao Senhor, vamos nos entregar totalmente a Ele. Construa um altar, construa uma vida de devoção. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Que você tenha uma vida, escute isso, eu estou terminando aqui, escute isso.
que você tenha uma vida que cultiva, hospeda e percebe a presença de Deus. Quando você entrar no seu carro, você vai perceber a presença de Deus. Quando você estiver no seu trabalho, você vai perceber a presença de Deus. Quando você chegar na sua casa, você vai perceber a presença de Deus. Hoje nós ligamos para... Todo domingo a pastora Eliane liga para uma moça que a gente tem como filha. Ela mora em outro país, morou com a gente por muitos anos. E ela contava o seguinte, que o filhinho dela, pequenininho, é muito perceptível da presença de Deus. E ela disse, um dia eu coloquei uma música aqui de louvor, ele estava brincando, ele entrou rapidinho e falou, hã? Jesus está aqui, né? E aí saiu e foi brincar de novo. É isso que nós vamos fazer, nós vamos perceber a presença de Deus, onde Ele está, tocando a nossa vida. Nós vamos viver uma vida de intimidade com Deus, de percepção de Deus, mas nós vamos ser intencionais. Vamos lá, vamos confessar. Não é verdade que lá no início da sua vida cristã, Deus respondeu algumas orações que Ele não responde mais? Agora a professora vem. Naquele dia você orava, Deus, que hoje é dia de prova, que a professora não vem. A professora tinha dor de barriga e não vinha. Agora a professora vem, porque Deus fala, olha, você mudou, você cresceu, você é outra pessoa, eu estou trabalhando na sua vida. Nós vamos agora, queridos, ser intencionais. Nós começamos na casualidade, mas nós agora vamos viver na intencionalidade. Feche seus olhos onde você está, continue sentado, levante as suas mãos aos céus, comece a adorar Jesus, comece a perceber a presença do Espírito Santo nesse lugar, deixe que Ele toque a sua vida. Que guarda suas promessas, que cumpre sua palavra, que guias meu destino, Deus de pactos, descanse em suas promessas, com tua palavra, graça estou aqui. Vamos declarar, Deus de pactos. Deus tem um pacto com você. Ele tem promessas para a sua vida. Ele tem um destino para você. Que cumpre sua palavra, que guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar. Vamos continuar adorando o Senhor, vamos continuar cultivando essa palavra, essa presença. Deixe que o Espírito Santo continue a falar com você. Que guarda suas promessas, que cumpre sua palavra, que guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Eu quero orar essa noite, primeiro por aqueles que hoje talvez vão entrar nessa primeira bacia, esses que hoje vão fazer o seu primeiro pacto com Deus. Talvez vai fazer em fraqueza, talvez é só um começo, mas é algo que vai desencadear um processo de mudança na sua vida. Talvez você já esteve e o Senhor está te dizendo, volte. Você vai ter que voltar ao começo, mas vale a pena voltar ao começo se o fim é melhor do que o começo. Vale a pena voltar ao lugar onde nós nos encontramos com Deus, se é para que nós cheguemos ao destino que Ele tem reservado para nós. E eu quero orar por você, você que hoje vai entregar a sua vida para Jesus, você que hoje vai voltar para Jesus. Eu quero orar com você. Eu vou pedir, igreja, feche os seus olhos, abra suas mãos, repita comigo essa oração. Diga, Senhor Jesus, essa noite
É noite de pactos, é noite de novos começos, é noite de receber a Ti como meu Senhor e meu Salvador. Diga: perdoa meus pecados, faz de mim uma nova pessoa, dá-me um futuro, dá-me uma esperança. Com a minha boca eu confesso o que o meu coração crê, que Jesus Cristo é o meu Salvador, o meu Senhor, para a glória de Deus. Amém.